Olá, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar hoje a nossa live com uma convidada muito especial, parceira da Nova Terapêutica, e vamos falar de um assunto importantíssimo. Um assunto que... Olá, Paola, nossa primeira participante. Um assunto que todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos, não só como pais, mas como filhos também, né? Mesmo aqueles que são pais continuam sendo filhos. E saber sobre as crenças familiares envolve quase tudo na nossa vida, né? Então, eu acho que vai ser um assunto que a gente vai poder acrescentar bastante. Tayane, tudo bem? Vai poder acrescentar bastante, com certeza, na família de vocês, na vida de vocês. E eu tenho certeza que vocês vão descobrir algumas coisas assim essenciais na maneira com que vocês lidam com a vida, com a família, com os filhos. E não poderia ser outra pessoa mais especial que a Lorena, psicóloga da Nova Terapêutica, para falar sobre esse assunto com a gente. Ela já entrou, eu vou chamar ela aqui para ela começar, a gente começar o nosso papo. Essa live vai ficar gravada, mas se você puder, aperta a setinha aí e encaminha. Oi! Boa noite. Boa noite! Estou muito feliz, mas a gente está aqui junta, conversando dessa forma. A gente conversa de Né? algumas formas, né? Mas pela live, estava explicando Sim, aqui para o pessoal o quanto esse assunto é importante e que atinge todas as pessoas, porque mesmo aqueles que não são pais são filhos, sim. né? E aí com certeza, é um assunto que não tem como a gente não se identificar, a gente não se perceber nele. Então, eu tenho certeza que vai estar atingindo todas as pessoas que entraram nessa live aqui, né? Pois Então, eu é. queria te agradecer, tá? Por você ter aceitado o convite da Nova Terapêutica para falar de um assunto tão pertinente, tão importante. E eu queria que você se apresentasse. Eu acredito que a maioria já te conheça, mas pode ter algumas pessoas que não conheçam, para a gente começar aí o nosso assunto. Boa noite. Antes de me apresentar, eu queria dizer que eu estou muito feliz por participar desse momento. E assim, é simbólico, porque eu vi a nova terapêutica ser gerada. Eu vi a É ideia verdade. ser gerada, né? É E aí essa verdade. ideia foi crescendo, ela foi tomando espaço, foi ocupando espaços. E, e eu fico muito feliz de poder ter visto ela ser gerada, eu vi as paredes se levantarem, e hoje eu ainda fico Uhum. ainda mais feliz de poder participar, de poder representar um dos terapeutas da nova terapêutica. Porque aí esse sonho transborda, né? Um sonho que eu vi É pequenininho lá verdade. dentro da Fabíola, cresce e faz com que outras pessoas possam transbordar tantas coisas na vida de outras pessoas. É um É lugar verdade. de bênçãos, porque vidas são É tocadas verdade. ali dentro. O trabalho é de saúde, então vidas são tocadas de maneira significativa dentro de cada especialidade. Então eu fico muito feliz de estar participando do time. Bom, E se o seu objetivo era me emocionar, você conseguiu, né? Agora vamos ver como é que eu dou continuidade nisso. sou boa nisso, eu faço isso quase todo dia. É, né? Mas vamos lá, diga aí, se apresente. Então, eu me chamo Lorena Maria, eu sou filha da Adriana, sou filha dos Carlos. Por que dois Carlos? Porque eu tive um pai biológico, né, Carlos, e o Antônio Carlos faleceu, eu era muito jovem, foi muito cedo. E aí eu tive a oportunidade de ter um novo Carlos, que aí é o Carlos Washington, que é o meu padrasto e que exerceu essa paternidade de maneira excelente. Eu sou irmã do Márcio, sou cunhada da Alessandra, sou mãe do Guilherme, de 8 anos, e do João, de 4. Eu ia falar que ele tem 3, tadinho. E sou amiga da Fabiola.
entre outras tantas pessoas. Por que que eu me apresentei dessa maneira? Porque essa é quem eu sou. Isso é o que me faz estar aqui. É o que me move, é o que faz com que todos os dias tenham significância. E eu estou psicóloga, é a minha área de foco, não é a única, mas a área de foco é o infanto-juvenil. Eu estou em formação em parentalidade, então eu tenho algumas coisas que podem ser colocadas também para agregar dentro do processo de disciplina das crianças e tal. Mas hoje a gente realmente queria falar sobre esses bloqueios que, que nos norteiam, que fazem parte da nossa formação, né? Essas crenças familiares é difícil de explicar, porque não é algo que se vê, que se toca, vai para o que é abstrato. E aí tem uma historinha que muita gente já conhece, a Fabiola, inclusive, já conhece, mas eu não conheço uma outra história que exemplifique tão bem o que é esse processo entre gerações. O que são esses processos que são passados de gerações em gerações. Por isso que eu vou falar um pouquinho dessa historinha, né? Existia uma mulher que era muito conhecida por ser uma excelente cozinheira, e o prato principal dela era um assado. A história é contada de tantas formas que eu não sei mais qual é o assado. O que eu sei é que esse assado, que poderia ser um peixe, um presunto, seja lá o que for, ele era cortado nas duas pontas. Então era colocado somente o meio. E todo mundo era apaixonado por esse assado dele. Um dia o marido dela perguntou por que que ela tinha essa peculiaridade, por que que ela cortava as pontas desse assado. E ela falou que não sabia. Ela só sabia que aprendeu com a mãe dela dessa maneira. E aí eles ficaram curiosos, né? Bom, por que será? Vamos perguntar para a sogra, né? E aí a sogra também não soube dizer. Ela só disse que aprendeu com a mãe dela dessa maneira. E assim eles foram perguntando dentro das mulheres que ainda estavam dentro dessa... que poderiam responder, né? E chegaram numa avó, tataravó, bisavó, não sei. E essa pessoa disse que quando ela fazia aquele assado, que era uma receita de família, o forno dela era muito pequeno. Então não cabia o assado inteiro. Então ela tinha que cortar as duas pontas. E isso foi se perpetuando. Essa história mostra pra gente que existem muitas coisas que nós replicamos sem entender qual é a fonte e sequer se questionar, porque é natural, faz parte do que nós somos, faz parte do que nós produzimos, faz parte do nosso comportamento. E assim são com tantas outras coisas que nós reproduzimos hoje em dia, né? Existem crenças que podem ser percebidas. Por exemplo, uma família de médicos. Se espera que as gerações perpetuem essa profissão. Então, é colocado de maneira que quando a criança já vai crescendo e tomando consciência do que está acontecendo ao seu redor, ela já recebe essa crença da possibilidade de ser médico. E aí eu falo possibilidade porque eu estou sendo boazinha. Porque tem muitas famílias que não chega a ser uma possibilidade, não. Possibilidade. Mas, não é? Mas também existem crenças que não são ditas. Isso fica muito fechado, fica muito dentro do inconsciente da gente. E essas são um pouco mais difíceis de serem percebidas, né? E aí eu vou passar por várias historinhas, porque eu acho que fica mais fácil da gente conseguir palpar, né? E aí, por exemplo, eu já ouvi falar e fui procurar fontes para poder saber a respeito disso, que as mulheres na Alemanha são mulheres muito fortes. É uma característica das mulheres alemãs. E essas mulheres, elas desenvolveram essa característica. Não estou falando de todo mundo, né? Se fala de uma maioria, de como se conhece. Sim. E essas mulheres desenvolveram essas características porque o povo alemão passou por guerras significativas. Foram 2 grandes guerras, foram muitas batalhas, muitos homens morreram. Essas mulheres tiveram que ocupar esse lugar
de autoridade. Essas mulheres tiveram que, para sobreviver, ocupar esse lugar de altivez, de saber se impor. Porque elas eram muitas, os homens que restaram poderiam exercer essa autoridade e elas tinham que cuidar das próprias casas, né? Então, hoje, essa característica é uma característica dessas mulheres alemãs. Mesmo depois de tantos anos. Exatamente. E aí é que está a questão. Será que essas mulheres de hoje em dia questionam esse tipo de característica? Será que isso é questionado ou é simplesmente replicado? Porque ao mesmo tempo que a gente percebe essa característica extremamente forte, também há pesquisas que dizem que a Alemanha é um dos lugares onde as mulheres ganham menos em comparação aos homens. Então, apesar de elas terem desenvolvido uma característica de sobrevivência, ainda assim, elas são desvalorizadas. Porque os homens que contraditório, né? Exatamente, né? Então, tem crenças que na nossa família, que as famílias são reproduzidas. Uma família de mulheres fortes, por exemplo, já que foi o exemplo que eu peguei, pode reproduzir dentro das gerações que é bom ser forte, é bom ser uma mulher muito mais altiva, porque sim, são características que fazem com que a pessoa consiga alcançar novos voos, consiga concretizar seus sonhos, mas nem todas as mulheres dessas gerações precisam dessa característica. E aí aparecem as comparações, e isso é que criam as nossas dores e feridas. Se uma família, por exemplo, de mulheres fortes, durante gerações, tem duas filhas, por exemplo, uma delas consegue desenvolver essa característica e a outra não, a outra é vista como frágil, pequena, ela é comparada às outras. E isso causa dores e feridas que não se percebe de onde saem. Não Sim, fica claro. É velado, não é dito porque não é percebido como algo que não é daquela família. Então, se essa pessoa que foi gerada daquela família, nasceu naquela família e não tem as características da família, é quase que uma rejeição, né? Sim, exatamente. Não, você não pode ser assim, porque nós não somos assim, né? Porque não é assim que se vence, não existe outro caminho, né? Sim, exatamente, não é aceito, é visto como menor. E isso, por exemplo, dentro desse exemplo, mas existem inúmeros exemplos. A gente vê famílias, por exemplo, que falam assim, todos os homens naquela família são tralha, todos se envolvem com besteira. Que chance de uma criança que nasceu nessa família tem de acreditar nela mesma de que ela não vai ser um tralha? Mínimas. Ela nem tem a oportunidade, né? É retirado. É cruel porque é retirado que a pessoa possa acreditar nela mesma. Porque isso vai se perpetuando. E, você é muito parecido com seu pai. Igualzinho o tio lá, não tá vendo? Isso aparece muito do lado bom, porque existem características físicas e existem características que realmente são positivas, né? Fala assim, é igualzinho a mãe. Mas, normalmente, quando se fala assim, é igualzinho, não é uma coisa. Não. É assim, é igualzinho a mãe, ela chora, só vive chorando, chorona toda vida. E aí não se percebe que até essa característica é uma coisa boa também, dependendo do tipo de visão. São dados rótulos para famílias, gerações e pessoas. E muitas dessas pessoas que não conseguem se perceber, que não conseguem olhar para dentro, elas aceitam esses rótulos. E aí é que geram as dores, e aí é que se geram as feridas, e aí é que se geram as escolhas erradas. Você já ouviu, Fabio? As doenças emocionais, né? Sim, exatamente. Você já ouviu alguém falar assim, fulano tem dedo podre? O que a gente mais ouve, né? Não é? Dedo podre. Só escolhe gente errada. Sim, exatamente. Nossas crenças estão completamente ligadas às nossas escolhas. Principalmente dentro de um relacionamento, que tipo de pessoa nós escolhemos para nos relacionar? E aí eu digo que não é consciente, tá, gente? A gente não fica assim, peraí que eu vou escolher o errado. Você. Não é assim, né?
Mas, Não, principalmente dentro dessas escolhas de relacionamento, diz muito sobre como nós nos vemos, o que nós achamos que merecemos e para onde nós queremos ir. E aí, é verdade. isso também se replica dentro, também se replica não, perdão, também se mostra dentro das crenças que já aconteceram nesses relacionamentos anteriores. Nós somos É a verdade. soma. Aí eu falo mulheres porque É. nós duas somos mulheres, mas tem homens aí também, né? Tem Mas, alguns homens aí. Você até deu é, exemplo, né? Homens que o padrão daquela família é o padrão que se aceitou e que está se replicando, é um padrão de homens insensíveis, sim, grosseiros, né? Ou fracos, frágeis, né? E aquilo vai se replicando pela crença que está é como se fosse um teto, né? Eu vejo sim, assim, a crença como se fosse um teto que te limita a ser aquilo que você pode sim, ser com as suas características únicas, mas existe um teto ali, que é uma fala, uma crença limitante ali naquela família que se você não trabalhar e não resolver ela, você fica impedida como um teto, né? Se eu quiser voar sim. aqui, eu não consigo porque tem um teto, né? É, e aí Então, leva a comportamentos extremos, né? Porque sim, se você por acaso percebe um comportamento familiar e geracional que você não te agrada, você pode ir para um extremo, ir para o completo oposto. Só que extremos não são bons. Ou você replica, faz exatamente igual. Se a minha igual. família é uma família de mulheres protetoras, todas elas super protegem seus filhos. Ou eu replico, se aquilo me virou uma ferida, se aquilo é uma dor, ou eu replico, ou eu faço o completo oposto. E aí eu negligencio. Essa é a Exatamente. questão das dores que não são tratadas, que viram dores Sim, emocionais, né? é verdade. Eu coloquei uma frase essa semana que se a gente não se torna consciente dos nossos bloqueios, eles governam a nossa vida. É como um governo. O Sim, que o governo dita é o que você vai viver. Né, a frase finaliza dizendo que a gente ainda vai chamar isso de destino. É o meu destino, é sim, porque minha família é assim, né? sim. Eu também sou assim. Todo mundo, todas as mulheres da minha casa são nervosas, são autoritárias. Tipo, é o meu destino, é isso que está intrínseco na frase, né? Você pode não dizer dessa forma, mas é o Sim. que está ali por trás. Né? Ninguém, lá na minha família, nunca ninguém fez faculdade, ninguém. A gente é assim. E aí, entendeu? Isso vira o meu destino, quando na Sim. verdade é uma crença, né? Por isso, crenças limitantes, né? Porque elas Exatamente. não fazem com que você, não te permitem alcançar outras situações, outros comportamentos, outros padrões até, para poder você conseguir. Outras oportunidades e tudo mais, né? Sim, Agora, deixa eu te fazer uma exatamente. pergunta. Você já explicou muito bem, né, o que é crença limitante, o que é crença familiar, na verdade, uma crença Uhum. limitante familiar, né? É, mas assim, como a gente poderia quebrar? Existe uma forma da gente quebrar essas crenças? O que que você poderia me dizer assim? Tem como, não tem? Ó, Fabiola, é muito difícil, você já está adulta, vai ser muito difícil fazer essa mudança. É possível, não é? Então, primeiro é importante deixar claro de que nem todas as crenças que são crenças familiares são crenças limitantes. Nem todas as crenças familiares são coisas ruins. Existem Sim, sim coisas ruins, mas nem todas são. Na verdade, a grande maioria não é, porque mesmo essas gerações tendo errado, porque nós também erramos, e os nossos filhos também irão errar, ainda assim, sim, eles erraram tentando acertar. Então, há muitos acertos. Isso é importante que a sim, gente fique claro, né? Mas existem também ah, crenças que viraram dores e dores profundas. Só que aí é que tá, que a gente entra novamente naquele assunto. Nem sempre essas dores são percebidas dessa maneira. Não se acha essa origem sozinho. sim, sim. Então, a grande façanha para você quebrar essa crença limitante, essa crença familiar que te limita, é reconhecer, é conseguir encontrar essa crença, é conseguir olhar para dentro. E aí Sim. perceber de que maneira que isso está regendo a sua vida. E aí, assim que você reconhece, acabou, pronto, passe de mágica? Não, não é.
Mas o Uhum. reconhecimento é o primeiro passo para você fazer a mudança. Então, quando eu estou indo lá com meu filho, e aí eu percebo que meu autoritarismo já está ali gritando, e aí eu sei que eu vou explodir, se eu sou uma pessoa que conseguir encontrar esse tipo de repetição dentro de mim, esse tipo de dor dentro de mim, eu vou reconhecer a minha dor. Não quer dizer que eu não vou sentir. Eu vou reconhecer essa minha vontade. E quando eu reconheço, Sim, eu decido se eu faço ou se eu não faço. Se eu exerço ou se eu isso não é. exerço. Então, a questão Como é eu posso realmente lutar contra o meu inimigo se eu não sei que ele existe, né? sim. E olhar para dentro, né? Mas também é preciso olhar para trás. Nós precisamos. Eu trabalho muito com o processo sistêmico dentro da psicologia, então a gente olha para as nossas gerações. É preciso você parar um tempo para olhar quem veio antes de você. Perceber como, por exemplo, essas mulheres conseguiram se estabelecer, o que elas fizeram, qual era a profissão, se tinha profissão, se eram donas do lar, se elas sofreram. É importante você ter essas conversas, se você conseguir, se você tiver essa oportunidade com as gerações, com a sua mãe, com a sua avó. Porque quando nós conhecemos, nós temos a oportunidade de perdoar os erros que essas mulheres tiveram. Uau, isso é muito importante. Pois é. E aí Muito esse legal. Como é que perdão, funciona isso? Fala aí um pouquinho. Vou aí é botar que lenha tá. na fogueira. Ah, meu Deus. Ó, tem uma É, pessoa aí falando, a Fer Moraes falando, vivo gritando. É um comportamento, né? O sim, que pois será, é. E né? aí é preciso A gente, perceber se esse comportamento é repetido, se é um comportamento sim. que você aprendeu, ou se você não recebeu tanto desse comportamento, e aí aquilo para você não funcionou de alguma maneira, alguma coisa aconteceu nesse meio do caminho aí, e aí você desejava ter tido ah, mais indicações, mais Hum, comandos. Essa é a palavra. E aí o comandos. que que você faz? Você dá os comandos. Você vive gritando com seus filhos. Você vive dando comandos, porque provavelmente era aquilo que você gostaria de ter recebido. Ou recebeu muitos comandos, sentiu que aquilo te feriu de alguma maneira, e aí achou que é ok, porque você ainda não conhece suas dores, e aí repete. É. E aquilo vai repetindo. Então, Muito quando nós legal, muito, muito conseguimos. legal ela ter falado, né? Porque você pode ter Não um é? exemplo ali para poder falar sobre isso. Mas fala. Pois é. Eu acho que é a Fernanda. Oi, Fê. É ela mesmo, tá vendo? Eu conheço a Fernanda. E ela nem vive gritando assim, não. Então, tem muitas. Esse perdão é necessário. A gente já sabe que o perdão faz parte da vida, né? Se a gente não perdoa, a gente não anda. Verdade. Um passo não é dado se a gente deixar o outro para trás. Tem que deixar. Mas para deixar de verdade, sem ter mágoas, é preciso perdoar. Então, perdoar essas mulheres ou homens é um dos primeiros passos. E aí, depois que você consegue reconhecer o que essa família trouxe para você e conseguir perdoar, aí vem a parte difícil. Se você achava que isso estava difícil, não era tanto, né? É, já A parte comecei. difícil é se perdoar. Esse processo é. Mas como é É, importante. pois é. Porque se a gente tiver dificuldade de ser generoso, por acaso, exercita um pouquinho, dá para ser generoso com os outros, a gente aprende, mas será que a gente consegue fazer isso com a Sim. gente? É um exemplo que eu vejo muito no consultório, assim. A minha casa é um brinco, tudo é organizado. Quarto dos meus filhos, as roupas são separadas por cores. Ah, mas o meu quarto não tá na zona. É mais ou menos isso, Nossa, muito comum. não A é? alimentação das crianças é excelente, não chega atrasado na escola, né? Uhum, Que mais está com. Não, há muito tempo que não vai ao médico, não vai ao ginecologista. O pai sim, é um tempão, não se diverte, só vive trabalhando. Mas a vida das crianças está ótima, perfeito. né? Do marido, as Perfeita. roupas são todas passadas, está tudo organizado. No trabalho, você dá conta de tudo, não tem chefe nenhum te reclamando de você. Mas aí você vai lá na sua gaveta de calcinha, tá assim. É Você vai, não verdade. é?
Por quê? Porque você faz pelos outros, e aí na hora de fazer por você, o pensamento errado que vem é: ah, eu já fiz tanto por todo mundo, por mim tudo bem, deixa assim mesmo, sou eu. Ninguém vai Eu reclamar comigo, aguento, porque sou eu aguento. eu aguento. É, É. é Mas aí isso você aí. não tá, Mas não isso tá perdoando. é, Tem você. e uma das consequências disso, te interrompendo, né, é que, Aham. na verdade, quando a gente é observado o tempo todo, o convívio faz com que, né, com que a gente se Sim, observe uns aos outros o tempo todo. Quando a gente fala de pai e mãe, que tem sim, filhos em casa e que cuida de excelência aqui, não sei o quê. Mas não é só isso que vai fazer com que o seu filho entenda a melhor maneira de viver. Principalmente é o que você faz com a sim, sua vida é que vai fazer a influência ser, né, efetiva. Essa é a influência efetiva. É a sim, maior influência. É o como que você se cuida, como que você se prioriza. É dessa forma que seu filho e sua filha vai aprender a se priorizar também. Olha aí a sim. crença que vai perpetuando, né? Mas eu Mais não uma entendo, vez. poxa, como que eu fiz tudo para essa criança e hoje ela, sabe, largada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas será que você também não faz isso com você, né? Exatamente. Tem uma frase que eu tenho ouvido muitas vezes ao longo desses meses, é Uhum. que as crianças são ótimas observadoras, mas elas são péssimas intérpretes. Então, elas têm uma Uau! capacidade absurda de observar tudo. Sabe aquele seu filhinho lá de 2, 3 aninhos que está no cantinho brincando com os blocos, e aí você fala uma coisa aqui com a vizinha, teu marido já sabe no dia seguinte. É mais ou menos Sim, isso. Porque eles conseguem observar, perceber, ouvir, mas eles não conseguem interpretar. Como que você vai esperar que os seus filhos interpretem que tudo bem eu ter cuidado com todo mundo, menos comigo? Eles não vão parar e pensar, nossa, tadinha da minha mãe. Ela faz por todo mundo e aí não dá tempo dela fazer por ela. Então, é não. por isso que ela não tá. Não, não, porque não tá aí. Eles não estão no campo do abstrato ainda. É o que se vê. É a maneira como nós reproduzimos aquilo, É né? muito legal, né, a gente afirmar, a gente reafirmar isso, né? Uma criança observa tudo. Isso é até uma frase no senso comum, né? Ih, Uhum, criança percebe tudo. Até algumas pessoas, né? A maioria das pessoas já pensam uhum, assim. Mas observar tudo não significa entender, interpretar, exatamente. Sim, né? A criança ela é concreta, né? Ela está sim, no concreto, no estágio concreto. Aquilo que ela vê é aquilo que é, né? Ela não tem uma exatamente. capacidade ainda cognitiva, né? Nem emocional, nem nada de uma forma que ela consiga ver o subjetivo daquilo, a intenção daquilo. Não Não, existe essa capacidade na criança. Então, como é importante realmente a gente fazer por nós, né? Porque isso vai dar a interpretação realmente efetiva, boa. Show, sim. muito, muito legal. Muito bom. É, Então, e é assim, possível, né? Voltando à pergunta, é sim, possível, então, quebrar, primeiro, reconhecendo, foi isso que você sim, falou? exatamente. Primeiro a Reconhecendo gente precisa que existe, reconhecer e depois a gente depois precisa você. perdoar. E depois a gente precisa perdoar. Uau, muito legal. A gente, Porque também não dá para perdoar o que a dificilmente, gente né? não conhece, né? Ainda tem isso. Exatamente. Sabe aquela pessoa que fala assim, É, desculpa qualquer coisa? Desculpa qualquer coisa não existe. não existe. Desculpa falar, mas Qualquer desculpa qualquer coisa. coisa não dá. É, Se você não sabe nem por que você é, está pedindo desculpa, por que que você vai pedir? é. E por que que eu vou perdoar? Por que que eu vou desculpar, né? Se a gente nem sabe o que a gente está falando. Exatamente. Então, primeiro tem que reconhecer e depois conseguir exercitar, tentar, mais uma vez, e de novo, perdoar e se Vou- perdoar, principalmente. tá. A terceira pergunta que eu tinha preparado, você já meio que respondeu, que foi como nossas crenças interferem na criação dos filhos. Não é isso, mais ou menos, que você já tinha falado? Ou você tem mais coisas para falar? Assim, Nem sei. existem alguns exemplos práticos, né, que fica mais fácil da gente Ah, conseguir legal. perceber. E aí, é porque, assim, a maioria das pessoas, quando se fala de alguns assuntos que não são tão comuns, a gente absorve melhor quando tem esses exemplos, historinhas. Sim, sim. Então, por exemplo, uma mulher que, que ela teve pais que a abandonaram de alguma maneira, tá? Pode ser abandono realmente, um
abandono, ou que estava dentro de casa, mas não estava, não teve atenção. Uma mulher que sofreu e passou por esse abandono. Negligência, né? Sim. E aí, essa mulher, dentro desse processo, ela tem um filho, e aí esse filho, ela super protege. Ela dá tudo o que ele quer, ela faz tudo por ele, ela está em todos os lugares, ela está em todas as festas, ela está no meio de todos os amigos, ela está presente. Ninguém pode dizer que essa mulher não é presente. Ela está presente. Essa mulher olha para as necessidades dessa criança ou ela olha para as necessidades que ela teve quando criança? Ela Não está é? cuidando de qual criança, né? Sim, e ainda dentro dos processos de crença, ela está reproduzindo o abandono que ela teve. Porque se ela não olha para o filho Sim. dela, ela abandona ele. Porque o que ele precisa não é dar atenção. Ele precisa de qualquer outra coisa, mas ela precisa olhar para ele para perceber essa coisa. Então ela Qual é a sua reproduz necessidade o específica? abandono, mesmo estando extremamente presente. E como deve ser difícil reconhecer isso? Porque, né? Como assim você pode dizer para mim que eu abandono meu filho se eu faço isso, 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 isso? Ela enumera tudo aquilo que ela gostaria de ter recebido, né? Sim. E se você for olhar com exemplos práticos, realmente, isso não é abandono. Mas é muito, né, Não sutil, cuidar do seu filho é um abandono, é o abandono. não é? Não Uau, isso é enxergar as forte, hein? necessidades que ele tem é um abandono. Será que os nossos filhos estão recebendo as necessidades que eles realmente precisam, não é que desejam, mas que precisam, ou são as necessidades que nós desejamos ter recebido? É É verdade. sério, e é profundo, assim, é É muito difícil sério. da gente Com certeza. conseguir. Tá vendo como esse olhar para dentro é difícil? Né? É muito complicado. E aí, em alguns momentos, a gente precisa simplesmente parar, stop, e conseguir perceber que a maternidade e a paternidade é difícil, sim. É difícil. Não é fácil. Ninguém aqui tá para poder ensinar como é que tem que ser mãe, como é que tem que ser pai. Ah, meus filhos não podem ser feridos, eles não podem ter dores. Não. Mas se perdoar é também perceber que ninguém vai ser perfeito. E a gente vai dar o máximo que a gente consegue dar. Nós somos, É verdade. engraçado, né, que tem uma palavra que se fala assim, quando as mulheres ainda estão com os filhos gerados no coração, que chama de tentantes, né? Mas eu vejo que nós somos tentantes a vida inteira. Nós estamos É verdade. tentando Tentando gerar. exercer a maternidade, a paternidade, tentando fazer com que aquele ser humano, né, seja alguma coisa diferente de você, melhor, vá. Você fica Sim. tentando, tentando. É verdade. E se a gente consegue aceitar isso, a gente consegue. Muitas das nossas dores, não das dores passadas, talvez sim, mas das dores de hoje, de ansiedades, de preocupações, são amenizadas e às vezes completamente diminuídas. Porque é perigoso a gente tentar ser perfeita, sabe? É algo que não é simplesmente assim, tentou, não conseguiu, beleza. Por quê? Uhum. Quando nós tentamos essa perfeição, e aí no caso de uma mãe com um filho, ou de um pai com um filho, quando nós tentamos essa perfeição, nós não vamos alcançar. Isso é fato, não vamos Sim. conseguir. Uhum. Mas nós damos a essa criança a expectativa da perfeição. Eles Sim, esperam. com certeza. Se nós estamos ali o tempo todo tentando ser perfeito, a gente dá para eles a expectativa de ser perfeito. E aí, quando eles crescem, e aí o abstrato chega e eles conseguem ver coisas que não são tão claras, né? Perceber, imaginar. Normalmente ali pelo lado da adolescência, Uhum. eles começam a nos acusar. E aí aponta o dedo. E diz, você não é a mãe que eu queria ter. Você não é o pai que eu queria ter. Eu odeio essa casa. Eu não quero ficar aqui. Porque eles esperavam a perfeição. E você não Sim. supriu essa expectativa. Então, não é perigoso a gente se colocar nesse lugar de mãe perfeita? É perigosíssimo para você, para o seu filho, para tudo, né? É muito perigoso porque
além de ser inatingível, é extremamente desgastante e frustrante. O Frustrante. desgaste, o caminho em busca dessa perfeição é um caminho destruidor, na verdade. Sim. Destrói a sua saúde, destrói as suas possibilidades, os seus sonhos, porque você fica correndo atrás de coisas que nem são tão necessárias. Sim. Você perde a oportunidade de vivenciar, às vezes, tantas alegrias. Vou dar exemplos simples, né? Porque às vezes a gente quer ter uma casa perfeita, ter uma casa limpa, comida boa, maravilhosa todo dia, não sei o quê, mas eu perco a oportunidade de comer uma pipoca e comer um chocolate numa terça-feira à noite. E ter um momento maravilhoso que vai ficar marcado na memória do seu filho do que é família. Exatamente. Do que é se divertir. Mas a busca da perfeição, a busca do melhor colégio, né? Preciso botar no melhor colégio, ele precisa aprender inglês desde a hora que começou a falar. A criança tá no pré-1, tá pensando no Enem já. Tá, com certeza, porque já fez essa projeção da perfeição, né? Então, essa busca faz com que aconteça algo muito sério, muito perigoso, que é você não estar presente. Sim. Eu não estou presente ali, naquele momento, com aquela pessoa, conhecendo, sabendo qual é a necessidade daquele momento. E não estar presente, né? É estar ou no passado ou no futuro. E todos dois, ninguém tem controle. Pois é. E aí, você não vai ser perfeita nem no passado, nem no futuro, nem onde você tá. Então, E essa a palavra possibilidade de você viver bem no presente, você também está desperdiçando. também. Né? Então, as coisas estão acontecendo, os seus filhos estão criando as próprias feridas, e aí você não está nem conseguindo perceber aquilo. Não tá. A palavra é essa mesmo que você disse, não está presente. Porque está procurando essa perfeição que não existe. E é importante a gente falar que o presente, desculpa te interromper, não é estar presente porque você está ali. Porque, né, não, mas eu sou uma mãe presente, eu não trabalho fora, né? Eu fico em casa o tempo todo, é tempo integral. Sim. Mas se você está ali, tempo integral, pensando, planejando, calculando, fazendo com que as coisas aconteçam da maneira... Isso não é estar presente. E ainda mais, a criança aprende que isso é a forma de amor. Amar é desse jeito, porque a criança te ama incondicionalmente. Né? Não tem um filho que não ame a mãe. Né? Se a criança convive com essa mãe, ela ama essa mãe. Então, ela aprende que isso é a forma de amor. Então, aquele tipo de comportamento que você está tendo, que talvez você tenha repetido de um familiar anterior, você está fazendo com o seu filho, vai afetar os seus netos. Que vai afetar os seus bisnetos. Que a gente nem pode calcular isso. Né? Quando você vai fazer a genealogia, quando você vai fazer a árvore genealógica, você vê que, meu Deus, aonde começou isso? Lá, não tem nem acesso, não sabia nem que existia essa pessoa na minha família. Né? Mas o comportamento tá ali, a repetição de padrão, sem consciência, sem análise, né? Eu vou puxar uma sardinha aqui para o nosso lado, porque a gente está falando do quanto é difícil esse processo, de quanto é olhar para dentro e descobrir as suas crenças e descobrir que nem eram suas, né? Que eram escolhas de outras pessoas e que eu só repliquei. E aí a gente está falando muito da dificuldade, mas eu queria muito... E às vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Porque você está dentro, você está dentro. Se você está dentro, às vezes a dificuldade é maior. Até estando dentro, para fazer uma análise, você precisa estar sozinha, você precisa, né? Tem todo um contexto. Então, a psicologia, a orientação, né? A terapia, esse lugar que você se dá, que você dá para você mesmo, assim, que você se permite passar por esse processo, é um processo duro, mas é um processo, assim, é muito enriquecedor. É libertador. Uma vez uma paciente falou assim, eu falei pra ela, você já tá há muito tempo aqui comigo, tá na hora de receber alta, né? E aí ela falou assim, Fabiola, eu tô aqui, sei lá, não sei se eram 2 anos que ela tava comigo. Ela falou, eu vivi 40 anos da minha vida sem ser aquela que regia a minha própria vida. O que são 2 anos diante de tudo que eu ressignifiquei,
de tudo que eu descobri que é original meu, então eu posso ficar aqui os outros próximos 40. Eu falei, Deus me livre, nada disso. Você vai embora, né? Mas às vezes a gente coloca, e é bom a gente ressaltar que a importância da análise, de se analisar, de fazer, de você se dar essa oportunidade de ter um lugar só seu, de busca, de conhecimento, né? E às vezes os seus filhos estão ali, fala. É exatamente isso que você ia falar agora. Quando a gente dá uma oportunidade de se cuidar, de olhar para si, não é egoísmo. Você está cuidando dos seus filhos, você está cuidando do seu marido, você está cuidando das suas amigas, você está cuidando de quem está ao seu redor. Porque quando a gente está curada, a gente não transfere nossas feridas para os outros. E não responsabiliza. Pessoas curadas curam, né? Exatamente. Sim, e esse processo, aí parece até propaganda, mas esse processo... Não, mas é porque a gente sabe o que acontece com a vida das pessoas, entendeu? Então nós somos as pessoas que podem realmente falar sobre isso, né? Além dos nossos próprios processos, né? Sim, e aí isso também aparece e fica muito claro dentro desse processo de orientação parental. Porque quando você está em um contexto onde a maioria das pessoas ao seu redor diz seu filho é problemático, ou seu marido aponta para você e fala assim, olha lá, tá assim porque você mima. Ou você aponta para o marido e fala assim, tá vendo? Você é tão rígido que olha como é que essa criança tá agora. É um jogo de empurra, porque reconhecer não é que a pessoa é ruim ou que está fazendo tudo errado, mas conseguir perceber a maneira como essas crenças estão entrando ali dentro do processo familiar. E como essa criança está, principalmente como essa criança que já percebeu, ela não está no consciente, mas ela já conseguiu perceber todo aquele enredo, está colocando para fora, faz com que é muito difícil se sozinho você estiver fazendo isso. E isso se estiver dando um problema, se aquilo já estiver sendo recorrente, né? É muito complicado de você conseguir olhar para dentro sozinho. E às vezes você tem a ajuda de um profissional que vai estar de fora e vai ter a liberdade. Aí é que tá que eu acho que está o pulo do gato do psicólogo. Nós temos a liberdade de apontar o erro. A amiga não tem. A vizinha não tem. A mãe não tem. Todas essas pessoas ficam assim. Marido não tem, a esposa não tem. Vou falar, mas eu vou, né? Porque vai magoar, porque vai ficar... Nós temos essa liberdade. Eu costumo brincar com os meus pacientes, né? Que assim, você me paga para isso. Eu também. Deve ser uma brincadeira. As pessoas, nossa, você tá dura, mas engraçado, você tá me pagando para isso. Pois é. É bom que me lembre, essa escolha é sua e é uma boa escolha. Exatamente. Eu tive uma paciente, ela tem 8 ou 9 anos, por aí. Vou lembrar a qualidade dela. E aí ela não é mais minha paciente. A gente estava dentro de um jogo brincando, porque eu sou sendo psicóloga infantil, né? E aí eu ganhei dela. Mas eu ganhei e eu tirei sarro dela. Porque eu precisava que ela reagisse. Eu tinha que ter acesso a essa emoção dela. Para poder ela estar consciente dessa emoção e reconhecer. Fazer parte do processo. E aí ela ficou muito brava. E aí ela falou assim, você não tá aqui para fazer isso comigo, não. Minha mãe não te paga para poder ficar tirando sarro de mim. Aí eu falei, paga sim. Na semana seguinte, ela voltou e falou assim, tia, tá bom, pode fazer o que você quiser, porque eu sei que eu tô melhorando. Uau, que legal! Mas é mais ou menos isso, né? A gente precisa fazer esse exercício de olhar para dentro, para poder os nossos filhos serem beneficiados por isso. Sim, é necessário que... Fala, pode falar. Não, pode falar, não tem problema não. É engraçado que a gente faz as perguntas, mas elas vão sendo respondidas ao longo da sua fala, se você vai trazendo, uma coisa vai puxando a outra. A minha próxima pergunta seria, né, como lidar com a tentação de querer ser tudo na vida do seu filho? Porque eu acho que tem uma diferença da perfeição e de querer ser tudo na vida do filho. Fala um pouquinho pra gente disso, que é uma tentação, é ou não é? Nossa! É importante lembrar que
Nós, seres humanos, nós estamos em constante busca por ser amados. Seja em que esfera for. Tem gente que não precisa tanto da aprovação, não tem a necessidade de aprovação exacerbada, tem gente que tem, mas a necessidade de ser amado faz parte. Nós somos seres relacionais. Então, nós estamos Sim, buscando isso o tempo todo. sim. Quando nos tornamos... Aí eu falo mãe, porque eu também não sei como é que é o pai, porque eu não sou pai. Mas a gente fala da parentalidade. Porque eu fico focando na mãe, parece que eu estou excluindo os É, pais. fala um paizinho aí também, porque eles também têm culpa no cartório. Quando a gente se torna pais, nós temos um Aham. ser que nos ama incondicionalmente. Não interessa o que a gente vai fazer. Não interessa quem nós somos, se nós somos baixinhas, altas, gorda, magra, se faz tudo certo, se a comida é boa. Eles nos amam, independente de qualquer outra coisa. Estar nesse lugar é muito gostoso. Ser o centro da vida da outra pessoa. Enquanto eles ainda são pequenininhos, eles se veem em extensão de nós. Então, Sim, esse lugar é muito confortável. É muito fácil se acostumar com esse lugar. É uma tentação tentar permanecer nesse lugar. E aí eles vão sim. crescendo e a gente vai tentando permanecer. E aí vem aquela coisa assim, eu sou sua melhor amiga. Você tem que contar tudo para mim, porque a Pra mamãe é mamãe. sua melhor amiga. Gente, você é mamãe, não é amiga. A melhor Muito amiga menos a vai, melhor. pois é, a melhor amiga vai ouvir a sua, no caso de uma adolescente, pré-adolescente, vai ouvir falar sobre a banda que ela gosta. A melhor Uhum. amiga vai sonhar que um dia aquele cantor vai vir buscar ela e eles vão casar, Sim, né? A melhor amiga vai ouvir o chororô porque você acha que foi abandonada por alguém que você nem conhecia, o crushzinho, que nem sabia que você gostava dele. Essa é a melhor amiga, entre outras sim. tantas coisas, mas a mãe não é a melhor amiga. Ah, ela tem um outro lugar, que não é superior nem inferior, mas é um outro lugar. Então, essa tentação de ficar permanecendo e de permanecer nesse lugar de Importância, né? exclusividade e de importância Exclusividade. é, é muito sério, porque também é perigoso para os nossos filhos. Primeiro porque, como eu já disse, nós somos seres relacionais. Se por um Sim. acaso eles caem na sua, eles vão entender que eles não precisam de relação com outras pessoas, eles precisam só da sua. Pensa o quanto isso vai ser. A Carol botou Backstreet Boys, é porque ela me ouvia falar. Você também gostava? O quê? Eu e Eu Carol, amava nossa, também. tá vendo, Amava. Carol, que lugar importante que você teve na minha vida? Olha como você fez parte. Então, esse lugar de querer ocupar essa importância faz com que a gente não abre mão desse lugar. E aí eu tava voltando, deixa eu retomar, né? Eu tava falando do lugar deles não quererem se relacionar com outras pessoas. Quantas pessoas Sim. doentes vão parar no consultório porque não conseguem sobreviver por não ter a mãe? Não consegue sobreviver por não ter mais o pai? Não consegue, perde o sentido da vida. Claro que nós queremos nossos pais perto da gente ad eterno, né? Mas essa não é a realidade. E aí isso faz com que as pessoas não criem ferramentas relacionais. Elas não procuram se relacionar com outras pessoas. Tá Ah, falhando, tá falhando. ah, Não sei se é o meu ou o seu. A sua fala ficou um pouquinho picotada, mas eu acho que agora voltou. voltou? Fala aí. Acho que sim. Então faz com que. Pois é, vamos voltar, né? Faz com que essas É, crianças não aprendam a se relacionar. E aí acontece muito sim. assim. Minha filha é muito tímida. Me fala do tempo aí, tá, Fabíola? Se deixar, eu fico aqui até. O meu problema na live é sempre esse. Eu nunca sei qual é o tempo. Alguém pode me dizer que horas são aí? Porque a gente começou 8h11 certinho. Se alguém 8 puder e 1. dizer aí a 9 e hora. 1. 8, 9 e 9 1. e 1. Então a gente só É tem isso. 10 minutos. Então deixa eu finalizar isso aqui. Então Tá. é importante que a gente dê as ferramentas necessárias para que eles possam sobreviver sem a gente.
Eu sei que o Sim, lugar é confortável e é uma delícia, e que a gente quer nutrir aquela criança dormindo na nossa cama, que a gente quer que aquela criança não vá nunca sozinha para a escola. 15 anos está indo de transporte para a escola, né? A gente leva e busca. Tem gente que leva e busca um adulto na faculdade todos os dias. sim, Então, essas pessoas elas perdem a oportunidade de ter ferramentas. Por isso que é tão perigoso ocupar esse espaço. é verdade. Nossa, é muito sério isso, né? E é muito comum. Com uma justificativa do amor que é tão difícil das vezes da gente combater, né? Porque não, mas isso é amor, é porque eu amo, é porque eu cuido. E aí fica muito difícil da pessoa reconhecer que isso não é amor, né? Isso é outra coisa, mas não é amor. Eu não sei se dá Exatamente. tempo da gente falar sobre a última pergunta que eu tinha separado, mas eu acho que sim, já tá. É só clicar no ao vivo aí em cima que ele mostra o tempo. Ai, que legal! Uau! Quem me deu essa Gente, dica? não Quem sei. me deu? Preciso agradecer. Nanda Mar. Gente, muito obrigado, Nanda. Você salvou minha vida ali. 8h56. 50 Oi, minutos e 59 Fernanda. segundos. Que Fernanda maravilha. é Ó, o pessoal tá pedagoga, ela é amando. incrível. O pessoal tá amando a conversa. Tá todo mundo falando aqui. Tá muito bom mesmo, né, gente? Eu tenho certeza que vocês dificilmente ouviram uma live dessa. Dificilmente ouviram um assunto tão esclarecido, dessa forma, tão esclarecidamente, assim, pra gente, né? E pra gente não perder tempo, né? É, fala um pouquinho, Lorena, eu já ia te chamar de Lu, porque é Lorena, que é Lorena. Hoje eu mandei um áudio pra Lorena, gente, aí eu falei, Mo, É. Ela me chama de cunhada, de amiga, de mo, de sei lá. Mas eu já nem gente, eu falo juro, mais eu nada sou porque eu psicóloga, entendo. mas eu não sou maluca, tá? Mas Não, Lo e Mo é o mesmo som, não é, Paola? Paola é fono aí, é o mesmo som, defende, entendeu? Foi só um erro Paola. de som. Olha, já estão perguntando se vai E, ter outra, tá vendo, Fabiola? ué, vocês querem? Eu vou botar uma enquete lá na Nova Terapêutica e votem. Mandem essa live para outras pessoas, a gente vai salvar. Manda, dá até para você botar agora aí esse aviãozinho aí embaixo, envia. Não seja egoísta, fique só para você, mande para várias pessoas, porque com certeza você vai ajudar. E eu vou botar uma enquete se vocês querem outra live, falando sobre esse assunto ou outro assunto, porque a Lorena tem muito para acrescentar, né? Então, rapidinho. Fala um pouquinho pra gente sobre colo. Ai, rende umas 3 lives. Então a gente pode dar uma pitadinha, né? E quem sabe pode ser tema da outra live, né? Dá só uma É, pincelada. o colo é muito significativo. Muito, 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 muito. E quando a gente fala de colo, a gente remete aos nossos filhos, né? Que tem, bom, eu tenho um que ainda tá na idade que fica assim, mãe, quero colo, quero colo. E você tem um que eu sei que de vez em quando deve falar, pô, mãe, me dá um colo aí, sem falar a palavra, mas pede. Com certeza. Você chega assim, ó. Vai se chegando pela cabeça, assim. Tem 1,90 m. Aí se chega pela cabeça. Pois é. Então, rende muita coisa. O colo é extrema, ele tem muitos significados muito significantes, porque o colo é um lugar de acolher, é um lugar de descansar. Mas eu trouxe assim, para trazer um pouco sobre o colo, eu queria que a gente nos colocássemos no lugar desse colo, sabe? Nós, mães e pais, também precisamos desse colo. E principalmente nós precisamos aceitar esse colo. Tem gente que não tem gente para dar colo, É mas verdade. é, ainda assim é possível ter esse colo. É possível ter um lugar de descanso, é possível ter um lugar onde você consegue renovar suas energias. E assim, aceitar esse colo é saber que ali você tem a oportunidade de deixar claro as suas fragilidades e as coisas que você tem dificuldade. Muitas das vezes os nossos filhos nos dão colo. E estar nesse lugar
é aceitar que nós não somos perfeitos, que a maternidade é difícil, que coisas acontecem que a gente não tem controle. Na verdade, a maioria não tem controle, nós temos uma falsa sensação de controle. Nós podemos aceitar que as nossas fragilidades não dizem quem nós somos. O que nós fazemos não diz quem nós somos. Por que que eu iniciei dizendo quem eu era? Porque aquela Lorena é a Lorena que eu sou. O que eu estou fazendo hoje em dia, ou amanhã eu posso começar a fazer, o que eu já fiz antes, não diz quem eu sou. Então, nós devemos aceitar esse lugar de colo como um lugar para poder se cuidar, para cuidar da nossa mente, para cuidar das nossas dores, das nossas feridas, da nossa psique, de tudo que precisa ser renovado. Colo é lugar de nutrição. Fala aí, Lívia, não é? O bebê vai para o colo para ser nutrido. Quando nós nos permitimos ir para o colo, estar no colo, nós nos abrimos para isso. E se a pessoa não tem acesso a ter pessoas próximas que você pode simplesmente sentar e se abrir, e seja com seu filho, mas você não tem que contar seus problemas para os seus filhos, tá? Mas assim, deita a cabecinha ali, reflete, pensa quem você é, o que você está sendo e se orgulha de quem você é. Se orgulha da mãe que você é, do pai que você é. Tudo que você está fazendo, o máximo que você consegue fazer. Você pode buscar outras ferramentas, sim, mas o que você está fornecendo hoje é tudo que você tem. Você está nutrindo seus filhos dentro do que você pode nutrir. Então, estar nesse lugar, baixar a guarda e se colocar nesse lugar é libertador. Esse lugar pode ser exercido por muitos papéis, muitas funções, inclusive pela psicologia. Não estou dizendo psicóloga da colo, não, tá? Mas dentro dessa perspectiva de lugar para descanso, sim, nutrição e reconhecimento, é um lugar propício para muitas pessoas. E a gente precisa autorizar isso, né? Porque colo não é sinônimo de fraqueza. Colo pelo contrário, né? Quando você se dá essa oportunidade de repensar sobre você, de receber um acalento, de ter relacionamentos com pessoas que te dão colo, que te dão palavras de afirmação. Na verdade, isso é ser forte. É fortaleza. Sim, isso é uma pessoa que está buscando a sua melhor versão de viver. Que tem coragem. Você precisa ser forte para isso. Precisa ter coragem para isso. Precisa ter coragem. Né? Olha, um monte de gente aí tá falando, eu acho que faltam 2 minutos, querendo esse tema de colo. Vamos pronto. ver. Pronto. Vai ter que virar especialista do colo. Vamos pensar juntas. Vamos pensar assim, 2 temas, a gente faz uma enquete e prepara. Vocês querem? O pessoal já coloquei, quero outra live. Eu sabia que ia ser maravilhosa essa live. Eu conheço, entendeu? Então, Lorena, eu queria te agradecer muito, 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 muito. Te agradecer por você escolher ser quem você é. Essa profissional excelente, essa pessoa de caráter, tão elegante, responsável, que ama tanto o que faz e por isso transborda em tantas famílias, tantos casais, tantas crianças. Eu falei para você essa semana, né? Nós temos o privilégio, às vezes, de mudar a trajetória de uma vida, né? Estava indo para um lugar tão difícil e que às vezes, né? E às vezes não. E quando a gente tem essa oportunidade, aquela vida tem a oportunidade de deslanchar e ir para um lugar tão melhor. Então, muito obrigada em nome da Nova Terapêutica. Ai, meu Deus, faltou 1 minuto. Tá? Ai, gente, segue o perfil, encaminha essa live, porque as pessoas precisam conhecer. Tá bom? Isso aí. Quer falar alguma coisa? Ela, eu não sei como é que é, de repente você salva ela, deixa eu vou salvar. Vai ficar lá no feed. Então é isso. Gente, a gente nem conseguiu responder as pessoas, né? As pessoas foram colocando, ai que Jesus. Um monte de comentário legal aí, pertinente. Faltam 28 segundos. Então,
Gente, muito obrigada. A gente vai fazer mais lives, tá? Mas vocês precisam incentivar a gente também. A gente precisa de incentivo, né? Aceita lá os nossos stories que a gente vai, né, responder vocês também. Isso aí. Tá bom? Obrigada, Fabiola. Obrigada por tudo, pelo convite. Obrigada por ser quem você é. E por